que o senhor entrou na Bolsa não para ficar rico, mas para nunca mais voltar a ser pobre. Quer dizer, para realmente dar uma vida mais digna para a sua família, né? Para ter um futuro, né? Eu entrei na Bolsa por inúmeros fatores. Um deles foi esse, o medo de voltar a ser pobre, porque eu interpretava que, através da minha postura como pequeno dono, eu talvez pudesse ter o êxito alcançado pelos principais controladores, não na mesma proporção de participação. E outra porque vislumbrava-se a possibilidade, né, de que, em participando de uma forma, não digo agressiva, mas pelo menos de uma forma parcimoniosa, de uma forma gradual, de participação gradual, a gente pudesse ter o quê? A gente pudesse ter um avanço dos resultados provenientes dos recursos que as empresas distribuem, que são os proventos naturais, representados sempre por juros de capital próprio e por dividendos. E é isso, então, que faz com que haja possibilidade de um dia se constituir um grande patrimônio, certo? Um grande patrimônio começa sempre pela busca de uma boa remuneração, certo? Para que, em reinvestindo essa remuneração, você possa acumular sempre mais valores para acrescentar a esse patrimônio. Para as duas outras ações que o senhor comentou já publicamente, que o senhor havia, né, visto uma grande oportunidade. O senhor já havia falado de Eletrobras e Banco do Brasil, né? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas duas ações, que coincidentemente são estatais também, né? Eu gostaria, antes de falar sobre essas duas ações, de falar de uma forma genérica em relação ao mercado de valores. O mercado de valores, ele é um mercado de renda oscilante, é um mercado de renda variável. Então, as pessoas não devem se preocupar. Vou dar um exemplo prático. Se comprou uma ação do Banco do Brasil a 30, aí ela vier a 29,50. Isso já aconteceu centenas de vezes, milhares de vezes, eu diria, não é? A pessoa tem que interpretar o seguinte: a mesma paciência que ele tem aplicando na poupança, por exemplo, e tendo que esperar 3 anos para ganhar 3%, 4%, se ele tiver a mesma paciência investindo em ações, com certeza a remuneração dele será sempre muito mais significativa. Está correto? Em relação à perspectiva de outras ações ou de ações de outras empresas que eu tenha comprado, elas estão qualificadas na razão direta da atratividade que elas representam, né? Vejam só, uma ação da Eletrobras sempre produziu dividendos muito bons. Ela sempre deu um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, que representou sempre um valor de 1,57 por ação relativamente às ações preferenciais. As ações ordinárias, elas não ostentam a mesma qualificativa, né? Em relação à CESP, em relação ao Banco do Brasil, ele tem dado dividendos constantes, não é isso? Agora, ele começou o ano dando um dividendo, um juro sobre capital próprio de 44 centavos, repetiu esse feito agora em março, dando mais 14 e pouco de dividendo, e eu acredito que ele vai prosseguir distribuindo doses homeopáticas de dividendo que alimentam a carteira previdenciária. Então, esses dois papéis, eles são papéis que têm naturezas distintas. A Eletrobras, ela distribui dividendo uma vez por ano, e o Banco do Brasil, ele dá sistematicamente, sem caracterizar mensal, bimestral ou trimestral, ele vai disponibilizando valores menores, mas são valores que engordam a carteira de dividendos e produzem, é claro, receitas que servem para você reaplicar nela ou então em outras empresas que estejam assim de forma atrativa. Ok?